boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Vinhas do Senhor, onde refazemos nossas esperanças e curamos nossas dores. Antes de nós começarmos com a leitura inicial, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade, de modo que sintamos o amor, a paz, a tranquilidade em nossos corações e que nossos espíritos se acalmem, se apacentem e sintam a mão poderosa de Jesus a nos acariciar. Antes de nós começarmos com a nossa fala, precisamos dizer um aviso. Estamos iniciando agora em agosto, na casa de Vinhas do Senhor, do nosso Centro Espírita Vinhas do Senhor, a campanha do quilo. Em que consiste a campanha do quilo? É um trabalho coordenado prioritariamente com a juventude para angariarmos alimentos para as cestas básicas. Então, tem uma coordenação, neste primeiro momento eu estarei na coordenação juntamente com o João Gabriel e faremos um trabalho mais voltado com a mocidade, mas não só, todos vocês estão convidados a participar conosco da campanha do quilo, que é um domingo apenas, um domingo no mês, na manhã de domingo a gente se reúne aqui, faz os preparativos e depois a gente sai em coleta. Então nós escolhemos um bairro, uma rua e vamos coletar, pedir mantimentos e deixarmos uma mensagem para os nossos moradores. É com muita alegria que nós estamos começando este trabalho, agradecendo muito a oportunidade que a casa nos oferece de trabalharmos um pouquinho, apesar de sermos trabalhadores da última hora, não é? Mas sigamos. Hoje nós vamos falar sobre compaixão em família. Por que nós pensamos isso? Porque a família é o nosso cadinho da evolução. É na família que nós encontramos todos os motivos para nos tornarmos pessoas mais caridosas, mais amenas, mais cristãs. Vamos ler a passagem, a mensagem, Palavra de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, a lição 107, Compaixão em Família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Transbordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que o cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro de vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam um simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Iniciam a comunidade aos rasgos, incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a provação põe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vai censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite.
mas vale fazer o bem aos que vivem longe, que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Paramos para pensar um pouquinho antes de discutirmos sobre as nossas relações familiares e também de olho no relógio. Paramos para pensar as bases que nós temos para falarmos da família. Nós vamos ver em João 1, de 21 a 23 versículos. Eles perguntam a João Evangelista reporta que perguntaram a João Batista. Perguntaram-lhe, e então, quem você é? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta. Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Diz que você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Também no livro dos Espíritos, lá na questão 218, nós vamos encontrar o Espírito encarnado, conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Peço desculpa, a voz está me dificultando um pouco. Resta-lhe uma vaga lembrança, resposta do Espírito de verdade, que ele dá o que se chama ideias inatas. O que nós queremos falar aqui, nós trazemos algum resquício, algum vestígio da memória do nosso passado, mas nós não trazemos todo o nosso histórico. Por óbvio, por misericórdia de Deus, com licença, por misericórdia divina, nós esquecemos do nosso passado, porque nele estão contidos todos os abusos e todas as delinquências que já praticamos. E coloca a divina providência no mesmo seio familiar os nossos algozes e as nossas vítimas. Não somos vítima do nosso algoz, somos vítimas da nossa própria escolha, da nossa própria atitude. E é essa família que se reúne em torno de nós, que traz para nós, no esquecimento do pretérito, a oportunidade santificada de amarmos sem conhecer, de amarmos sem saber, de amarmos no esquecimento, que somente o amor de Deus, somente a sublime energia e o sublime abraço de Jesus pode nos oferecer. É assim que nós sentimos na nossa família, porque de certa feita, reza a lenda, que uma moça havia convertido-se ao espiritismo. E então o seu companheiro lhe diz, mas que isso? Você casei com uma mulher, agora tem uma piata dentro de casa? E ela lhe respondeu, eu não posso ter outra religião que não seja aquela que me faz mudar-me. Se o espiritismo não me mudar, ele não serve para mim. E aí, o esposo, o companheiro saiu e o vozinho dela lhe aparece em espírito e lhe diz, minha filha, você já não acha feio as pessoas brigarem, irem às vias de fato, nas vias públicas, nas famílias, nos ambientes, nos bares? Pois bem, muito mais feio é tratar mal os da família, porque foram essas pessoas que aceitaram vir ombrear conosco as dificuldades dessa vida. Sabemos que não é fácil. Por vezes ficamos filhos únicos
irmãos de muitos irmãos. Às vezes perdemos o laço, às vezes não conseguimos levar adiante o projeto de família, mas isso não nos obsta, não nos impede de olhar para o coração, para o passado, para a família e agradecer a Deus a oportunidade de ter essas pessoas a nos ajudar a burilar nossas arestas. Sigamos, pois, confiantes. Sabemos que vamos tropeçar, sabemos que a nossa família carece de nós, sabemos, no entanto, que muito esquecemos do que tanto devemos a ela e do tanto que já causamos transtornos e dores aos nossos familiares, nesta e em outras vidas. Pois que sejamos, então, mais maduros, mais carinhosos, mais afetuosos, porque a saudade do ente que foi, a saudade do filho que está distante, a saudade de uma palavra amiga, de um almoço do domingo, a saudade dos pais que talvez não estejam mais conosco. Toda essa saudade revela para nós que nós temos em nós a centelha do amor maior de Deus e podemos, com isso, alimentar nossos corações e vivermos com mais dignidade e mais fraternidade no nosso lar. A todos vocês, pela atenção, muito obrigada. Convido agora a Elisângela para fazer o segundo momento do nosso encontro de hoje. Boa noite a todos. Muito obrigada, irmã Índia, pelas suas palavras muito bonitas, que deu aqui uma ótima introdução para o nosso tema de hoje. Boa noite a você também que nos acompanha pelas redes sociais. É sempre um prazer saber que você está aí do outro lado, ligado aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Aproveite que você está aí conectado, curta, comente, compartilhe e vamos fazer com que as atividades do SEBS possam chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam conhecer tudo que nós fazemos aqui dentro. Então, para a gente começar bem a nossa noite, dar continuidade à nossa noite, vamos fazer uma prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo pela oportunidade de estar aqui, agradecendo pela nossa vida, pela nossa casa, nossos familiares, o nosso dia a dia, pedindo a sua luz, pedindo pelos nossos irmãos que deixaram os nomes ali nas caixinhas, que a espiritualidade possa fazer uma visita até os seus lares, levando paz, levando luz, levando tudo o que essa pessoa precisa neste momento. Vamos pedir a Jesus que nos auxilie na compreensão da lição das palavras do Pai hoje e que nós tenhamos forças para colocá-las em prática no nosso dia a dia, diante de todas as nossas dificuldades e vivências. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje o tema que eu propus para a gente refletir um pouco é o esquecimento do passado. Você que já é espírita, já ouviu falar o esquecimento do passado ou o véu do esquecimento. Você que está chegando agora na doutrina, você que está conhecendo agora o Espiritismo, vai ouvir também em muitas obras e muitas palestras essa expressão esquecimento do passado. Então hoje a gente vai refletir sobre o que é, sobre como que o esquecimento está presente na nossa vida, o que ele faz por nós, como ele nos ajuda, qual a sua utilidade prática na nossa presente encarnação e todas as outras, mas principalmente nessa presente encarnação que é a que nós estamos vivendo agora. Então, para a gente falar sobre o esquecimento do passado, a gente precisa primeiro falar sobre reencarnação, partindo do ponto que todos nós somos espíritos imortais e que já reencarnamos
dezenas, quizás centenas de vezes. Isso é fato. A literatura espírita está aí mostrando para a gente, dando provas de que a reencarnação é um fato. Nós já vivemos muitas vidas. E quando nós estamos na erraticidade, quando nós estamos desencarnados, nós ansiamos por voltar, porque voltar é uma oportunidade que Deus dá para a gente quitar os nossos débitos, as nossas falhas, as nossas dívidas, poder evoluir principalmente e aprender com tudo isso. E para que a gente reencarne, todos nós fazemos o plano reencarnatório, que é onde nós, com a espiritualidade amiga, nos ajuda a traçar quais são mais ou menos as nossas provas, as nossas expiações, quais são os fatos necessários que nós teremos que passar para que a gente resgate tudo que a gente precisa ou parte do que a gente precisa. É justamente neste momento, dessa preparação para a reencarnação, que nós escolhemos, como a nossa irmã Ide falou, ali os nossos familiares, quem vai nos receber como filhos, como filho, quem nós vamos receber como filhos, como irmãos, como pais. Tudo faz parte de um plano que nós preparamos e que nós escolhemos quando nós vamos voltar aqui para a Terra. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós voltamos no meio de nossos algozes e de nossas vítimas. Normalmente, nós voltamos no meio daquelas pessoas que nós convivemos em vidas passadas e que ferimos ou que fomos feridos por elas e que nós precisamos estar juntos novamente para que a gente possa acertar justamente esses nossos débitos criados e aprender a se amar, a se perdoar e poder seguir junto aí, quitando essas dívidas que nós adquirimos. Então, como eu disse, normalmente são pessoas que foram injustiçadas por nós, que nós fizemos muitas injustiças. Daí, e esse fato de nós voltarmos para pagar as nossas dívidas no meio de pessoas que muitas vezes fizeram parte das nossas dívidas e das nossas faltas e falhas, é que se explica a justiça divina, né? Que uns são perfeitos, outros nem tanto, uns sofrem tanto, outros sofrem menos, uns têm uma vida maravilhosa, outros uma vida muito difícil, né? A causa dos nossos sofrimentos está justamente nessa reparação e nessas escolhas que nós fazemos. Mas isso aí é assunto para outra palestra, a gente não vai aprofundar nisso. Então, nós precisamos evoluir, reencarnamos. E é justamente nesse momento, quando a gente inicia a reencarnação de fato, quando o nosso perispírito começa a se adensar para habitar esse novo corpo que vai nos receber nessa encarnação, é justamente neste momento que acontece o esquecimento do passado. Nós renascemos num novo corpo e não nos lembramos de nada ou de quase nada que nós fizemos nas vidas passadas ou do que nós sofremos em nossas vidas passadas, normalmente na última vida passada. E por que é necessário esse esquecimento? Justamente Deus criou esse esquecimento para nos auxiliar na nossa vida aqui de encarnado. Porque pensa bem, eu tenho necessidade de recomeçar, eu preciso quitar, eu preciso sanar, perdoar, pedir perdão, conviver com pessoas que eu feri ou que me feriram, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir conviver conservando as memórias das coisas que eu fiz, das atrocidades que eu posso ter cometido na vida passada? Seria muito difícil. Será que eu, imperfeito que eu sou, seria capaz de reencarnar com todas essas memórias? Será que eu,
poderia receber como filho uma pessoa que me magoou demais? Uma pessoa que de repente ceifou a minha vida? Como? Eu não teria essa capacidade. Nós somos imperfeitos, nós guardamos mágoa, guardamos rancor, raiva, ódio, inveja. Tudo isso, se estivesse na minha memória aqui encarnada, eu jamais iria querer ter uma mãe que me prejudicou em uma outra vida. Ou então eu não aceitaria vir em uma vida de pobreza, de miséria, numa situação degradante, sendo que na outra vida eu fui rico, eu fui poderoso. Seria muito complicado para a gente. Seria muito difícil, porque nós somos imperfeitos. Nós não conseguiríamos conviver com isso. E é justamente aí que entra a misericórdia do Pai, trazendo para a gente este véu do esquecimento, que faz com que nós recebamos na nossa família um algoz, que faz com que um algoz nos receba também, que faz vítimas e algozes conviverem entre si. Aí está a beleza, aí está a importância do véu do esquecimento na nossa vida. Se nós se lembrássemos de tudo, poderia ter consequências muito terríveis, muito funestas. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que lembranças do passado poderiam trazer perturbações e inconvenientes muito graves. E realmente seria, gente. Poderíamos ser revoltados, poderíamos ser humilhados, poderíamos ter vergonha. Como olhar, encarar de frente uma pessoa a qual eu tanto feri? Eu poderia ter a não aceitação, não aceitar a minha condição na qual eu voltei, porque a gente aceita lá na erraticidade, mas chegando aqui e convivendo e dando de frente com tudo isso, nós não teríamos condições nem estrutura para aceitar tudo isso. Aí está a beleza do esquecimento do passado na nossa vida. Nós teríamos uma vida sem paz, cheia de tormentos. No livro Ação e Reação, Luiz conta para a gente, através do Chico Xavier, que os espíritos desencarnados na erraticidade, eles anseiam tanto para voltar a reencarnar, não apenas para quitar as suas dívidas que nós precisamos, mas principalmente para esquecer do passado. Porque muitas vezes o que nós fizemos foi uma coisa tão terrível, tão arbitrária, que essa lembrança, quando nós estamos desencarnados, porque quando estamos desencarnados, nós temos a lembrança de tudo, ok? Então, quando estamos desencarnados, esse pensamento das coisas que nós fizemos fica ali martelando a nossa cabeça, nós ficamos revivendo, tudo aquilo ali muito latente na gente. Então, a reencarnação, além de ser uma bênção para que porque nós temos a oportunidade para quitar tudo que nós fizemos, nós ainda temos momentos de paz. É um período de paz em que tudo que nós fizemos de errado está esquecido, está ali guardado momentaneamente. Esse é o grande propósito que Deus fez quando Ele criou o esquecimento. Sabemos que Deus não faz nada por acaso. Ele nos abençoa sempre com suas providências, e o esquecimento do passado, com certeza, é uma delas. Nós precisamos, nós ansiamos por isso. Então, eu esquecendo do que me fizeram e do que eu fiz, eu sou muito mais livre para tomar as minhas decisões, para exercer o meu livre-arbítrio. Aí eu tenho condições de amar o meu inimigo, de perdoar, de aprender a conviver, de aprender a aceitar. Aí sim, eu sou capaz de receber o meu algoz como aquele bebê lindo, fofinho, que está ali, tão inocente. Isso faz muitas vezes a gente pensar, se eu tenho um familiar difícil,
mas eu não desisto dele. Eu sei que ele é difícil, ele me dá trabalho. Às vezes é complicado essa convivência, mas eu o amo. Eu não desisto dele, eu vou lutar para que ele melhore, para que a gente conviva melhor. Será que se eu soubesse o que ele fez para mim, ou o que eu fiz para ele, será que eu teria essa paciência? Será que eu teria essa perseverança? Então, o esquecimento do passado é bênção divina, é misericórdia do Pai para conosco, para nos ajudar, para que a gente possa iniciar a nossa jornada como uma folha em branco, livre para poder exercer o nosso livre-arbítrio, para poder tomar as nossas decisões, sem que nenhuma lembrança me atormente, sem que nenhuma perturbação, nenhum ressentimento, nenhuma emoção anterior atrapalhe o meu julgamento ou as minhas escolhas. E a espiritualidade também confirma isso na questão 392 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? E a espiritualidade responde: o homem não pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria, Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, deslumbrado, como aquele que passa da luz, da obscuridade à luz, sem preparação. Pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo. E realmente, porque quando nós nos livramos das amarras do passado, nós somos mais livres. Nós podemos ter condições melhor de passar por uma encarnação com o nosso livre-arbítrio. Sim, nós sempre temos a escolha nas nossas mãos, mas sem nenhum outro tormento que possa influenciar as nossas experiências ou as nossas decisões. E aí você pode perguntar: mas nós esquecemos tudo realmente? Ou será que permanece algo depois que nós encarnamos? Será que permanece algo depois do esquecimento? Lembrando que esse esquecimento é momentâneo, não é apagado a nossa memória, porque nós somos espírito e quando nós desencarnamos, essa memória volta. Então esse esquecimento é momentâneo enquanto nós estamos encarnados aqui na Terra, no caso. Então nós não esquecemos tudo. Tudo que nós fizemos fica ali guardado como se estivesse ali hibernado, num canto. Normalmente nós esquecemos as coisas mais perturbadoras que nós fizemos, né? Porque nós não somos santos. Então nós esquecemos aquilo que Deus acha que é útil que nós esqueçamos. As nossas faltas graves, as nossas tendências, as nossas más inclinações, mas que elas ficam ali, inertes, mas que, se eu, por exemplo, preciso quitar uma questão de desonestidade, um exemplo, provavelmente, em algum momento, provavelmente não, certamente, em algum momento da minha encarnação eu vou ser colocado diante de situações de desonestidade, justamente para que eu vença essa minha tendência. Então, toda aquela bagagem de desonestidade que eu deixei esquecido lá no passado, ela vai aflorar, pode ter certeza. Aí vai do meu livre-arbítrio, se eu vou ceder a ela ou não. Eu não vou relembrar o que eu fiz, mas essa minha tendência a ser desonesto, ela vai aparecer em algum momento. E assim todas as tendências. Tanto que se nós quisermos saber o que nós, não o que nós fomos, mas como nós éramos nas nossas encarnações passadas, é só olhar para dentro da gente. O que é aquilo que mais me arrasta? Qual é aquilo que mais me chama a me desviar do caminho que Deus quer de nós? Provavelmente é em volta daquilo ali que girou a tua outra encarnação passada, os teus maiores arrastamentos. Mas isso é bom, porque quando a gente consegue identificar o que nos arrasta, nós temos condições de lutar contra isso. Talvez não consigamos vencer tudo, mas consigamos vencer um pouco. Consigamos
inibir todo esse instinto que nós temos para aquilo que nos arrasta. Então nós esquecemos normalmente o que é as nossas faltas graves, mas nós também conservamos a nossa essência espiritual. Nós somos espírito, nós somos filhos do Pai. Então também nós guardamos as nossas remanescências boas, as nossas aptidões, as nossas tendências para o bem, para a caridade. Nenhuma coisa boa que nós fazemos é esquecido, é ficado para trás. Talvez vai ficar ali inerte, latente por um tempo, até que isso seja útil nessa nossa encarnação. Se não for também, nós não perdemos, nós usaremos em uma outra oportunidade. Mas as coisas boas também se conservam dentro de nós. Os aprendizados que nós adquirimos, as nossas tendências boas ficam ali também. E se Deus achar útil nessa encarnação, em um determinado momento ela vai aflorar. Nós vemos muito isso em dons, em talentos, em crianças precoces que aí com pouca idade conseguem fazer coisas que a gente fica espantado. Provavelmente é uma tendência boa ali que vai ser útil para essa criança, para esse espírito nessa encarnação. Então, as coisas boas também são inertes da gente e está ali em algum determinado momento, se for útil para nós, vai aflorar. Como eu disse, Deus não faz nada por acaso. Aí eu faço um parênteses sobre a importância da educação dos nossos filhos. Porque se nós voltamos com o esquecimento, mas nós temos todas essas remanescências dentro da gente, a importância da educação moral dos nossos filhos é fundamental. Porque nós não sabemos quem que nós recebemos como nosso filho. Nós não sabemos quais são as tendências que estão ali dentro dele. Aí se nós damos uma boa educação, mostramos para eles o que é certo, o que é errado, a tendência, a probabilidade de quando ele chegar ali por volta dos seus 15, 16 anos, que é quando a glândula pineal se abre e todas essas suas tendências afloram, a probabilidade que ele vá por caminhos difíceis é muito mais difícil também. Então precisamos educar os nossos filhos, porque o esquecimento do passado existe, mas as coisas estão ali, dentro de nós, só esperando a oportunidade para aparecer. E vai aparecer, com toda certeza, porque nós estamos aqui, nós voltamos justamente para acertar tudo isso. Então, se eu tenho uma família difícil, conflitante, esses conflitos aparecem justamente porque eu estou ali encarnado numa família que provavelmente teve conflito na outra vida e que eu preciso acertar. Mas olha a beleza da doutrina, nos confortando, falando pra gente. Primeiro, nada é por acaso. Eu estou na família que eu precisava estar. Eu tenho os pais, os filhos, amigos, o trabalho, a minha condição física é a que eu preciso. Então, para que eu vou me desesperar? Eu sei que aquilo é difícil, mas eu estou ali justamente para ter a coragem, para acertar. Então, nós devemos sempre procurar a melhor maneira de resolver as nossas dificuldades, de resolver os nossos problemas, sempre contando com a ajuda da espiritualidade, vigiando, orando, porque isso é necessário. Nós estamos aqui a passeio, nós vamos ser tentados em algum momento e infelizmente existem espíritos encarnados que as suas remanescências são tão grandes que eles acabam se deixando arrastar e acabam caindo nas mesmas dificuldades ou cometendo os mesmos erros que eles estavam aqui justamente para reparar. Então precisamos estar sempre vigilantes, precisamos estar sempre atentos, vigiando os nossos pensamentos, cuidando da nossa energia, porque nós não sabemos o que nós fizemos, não sabemos o que está ali que de repente pode aflorar. A oportunidade pode aparecer a qualquer momento. Será que nós vamos estar preparados para ela? Ou será que nós vamos sucumbir diante das nossas dificuldades?
Precisamos estar sempre atentos. Então, o esquecimento do passado é realmente apenas uma bênção, simplesmente uma bênção que Deus deixou para a gente, para nos ajudar, para nos fortalecer na nossa caminhada, porque sem ele seria muito difícil que a gente conseguisse passar com êxito pela nossa encarnação atual. E, partindo do suposto de esquecer o passado, o esquecimento também pode estar dentro da nossa prática diária de encarnados. Por quê? Se a gente esquece todo o passado de atrocidades para voltar aqui, por que nós vamos ficar presos aos nossos erros do passado daqui mesmo? Quero dizer assim, se eu errei aqui com meu irmão, com meu familiar, com um conhecido, vamos começar a trabalhar perdão. Vamos perdoar, vamos pedir o perdão para eles também. Não vamos passar a nossa encarnação aqui sofrendo por erros que nós cometemos. É claro, errei, arrependo, reparo, expio, reparo e vida segue. O esquecimento do passado também nós podemos aplicar aqui na nossa vida. Ninguém evolui ficando preso no passado. Então, esse conceito de esquecimento serve para a gente também. Você que às vezes está passando por uma dificuldade muito grande, passando aí por um mal, por uma doença, ou por uma perda avassaladora, não vai resolver ficar preso nisso. Aconteceu, é difícil, é triste, chore, todos nós precisamos chorar, mas confiantes de que nada é por acaso. Que se o fato aconteceu é porque existiu um propósito. Vamos seguir, vamos deixar esse passado, não é esquecer completamente, mas não deixar que os acontecimentos dos nossos erros interfiram na nossa vida daqui para frente. Precisamos continuar. Tem gente que perde anos da vida preso em mágoas, em ressentimentos, ou fatos ocorridos e não consegue caminhar para frente porque está preso no passado. Então podemos colocar em prática tudo isso, essa questão do esquecimento do passado também aqui na nossa vida. E a nossa possibilidade de viver bem assim vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil para a gente, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe o porquê dos nossos sofrimentos, sabe que nada é por acaso. Fica muito mais leve a nossa caminhada. Quando a gente entende as nossas provas, quando a gente aceita se murmurar, nós vamos estar adquirindo aqui muitos ônus para quando nós voltarmos para a nossa vida espiritual, que é a vida verdadeira que importa. Sofrer aqui na Terra sem murmurar é caminho certo para uma volta para o mundo espiritual. Porque eu tenho conhecimento, eu sei que hoje eu sou humilhado, mas amanhã eu serei exaltado. Tudo com mansidão, sem rancor, sem revolta, porque tudo é certo, tudo é da maneira que Deus quis que fosse. Então, vamos colocar também esse conhecimento, esse esquecimento do passado na nossa vida. É tão bom que Deus criou para a gente também pode aproveitar aqui. Uma bênção de Deus. E sabendo de todas as bênçãos de Deus na nossa vida, vamos buscar viver bem. É possível viver bem aqui. É possível passar por uma encarnação, mesmo com todas as dificuldades que temos, mesmo com todas as coisas, as correrias do nosso dia a dia, que não é fácil, com todas as nossas atribulações. Mas vamos cultivar um bom presente. Vamos tentar ser felizes, ser alegres na medida do possível, vamos tentar manter a nossa energia boa, sabendo que somos imperfeitos, sim, é claro, mas sabendo que o nosso objetivo aqui é buscar a nossa evolução. Então aquilo ali é necessário para mim, sem pressa, sem revolta, sem assombro, trabalhando sempre, buscando a nossa melhora, buscando a nossa evolução, buscando conhecimento, porque o conhecimento liberta, entendendo o porquê das nossas aflições, dos nossos sofrimentos.
sofrimento, né? Entendendo que tudo, as grandes dificuldades que nós passamos é reparação, sabendo principalmente que nós somos os grandes responsáveis pelas nossas aflições. Não é culpa de ninguém, não foi por causa dele que eu sofro. Eu sofro por consequência das minhas escolhas. Eu sofro porque eu estou colhendo o que eu plantei, seja nessa vida aqui mesmo ou seja nas vidas passadas. Mas principalmente sabendo que tudo passa, que nenhum mal dura para sempre, como também nenhuma felicidade dura para sempre. Tudo isso, a gente tendo em mente, a gente pode viver bem, a gente pode cultivar bem o nosso presente e principalmente confiando sempre na providência divina e confiando sempre no auxílio da espiritualidade amiga que nunca nos abandona. Às vezes nós deixamos ela de lado, mas ela está ali. Basta um pensamento nosso, basta uma intenção boa que ela volta a nos auxiliar, né? E vigiando e orando, pedindo a intervenção da espiritualidade na nossa vida, pedindo luz, pedindo força, sabendo que ela nunca nos ampara e principalmente tendo a esperança no futuro, mas não no futuro aqui na Terra, esperança no futuro verdadeiro, que é o futuro que nós temos como espírito lá na morada do nosso Pai. Então esse é o convite que eu deixo para você hoje. Reflita sobre a bênção do esquecimento do passado na sua vida. Reflita sobre a sua conduta, reflita sobre o que você pode fazer para melhorar, para ajudar ainda mais esses planos que você traçou para a sua reencarnação aqui e como você pode estar cumprindo ele. Lembrando sempre que o esquecimento do passado é bênção divina. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. E confiantes nas palavras do nosso Pai, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Então vamos mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vamos pedir à espiritualidade amiga que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura dos nossos males. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, à órfã ao Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá sua imagem. Que assim seja. Muito obrigada, uma boa noite a todos.